Queridos, é um prazer imenso estar aqui e a minha oração é para que o Senhor continue abençoando esta igreja. Que Deus abençoe a vida de todo aquele que faz parte deste corpo maravilhoso, né? Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de João. Segunda epístola de João. Eu farei a leitura e peço à igreja para que acompanhe. Faremos a leitura de toda a epístola, tá? O presbítero, a senhora eleita e aos filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos, os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que já temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muita coisa para que vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saudam. Meus amados irmãos, fundamentados neste texto, eu quero tratar o seguinte tema com vocês hoje: firmados na verdade. E uma das coisas que eu tenho plena certeza é de que essa igreja, desde os seus primórdios, tem se firmado na verdade. E nós vemos isso de forma prática. O quanto Deus tem abençoado essa igreja. O quanto o Senhor tem levantado arautos nesta igreja. Então nós vemos de forma prática. E o que eu quero tratar com vocês hoje são alguns princípios, simplesmente para reforçar essa mesma ideia, né? Se nós pararmos para analisar tudo aquilo que foi dito pelo pastor aqui, traz logo uma introdução àquilo que será dito. E a minha oração é para que o Espírito Santo abra o teu entendimento e você assim compreenda essas verdades, tá joia? Vejamos, queridos, uma das principais estratégias que muitas seitas religiosas têm usado hoje é exatamente o evangelismo dentro de casa, nos lares. E de fato, este é o melhor método, possivelmente a melhor maneira de difundir ou de disseminar qualquer tipo de ensinamento dentro dos lares. E geralmente esses trabalhos, tratando-se do quesito religioso, é feito de duas pessoas. Por exemplo, quem aqui já não teve a visita daquelas pessoas da seita As Testemunhas de Jeová? Quem aqui não já teve o convite pelos Mormons, né? Agora eles estão um tanto quanto mais ousados. A internet
Normalmente no Facebook aparecem pessoas fazendo propagandas e oferecendo o livro. Inclusive eu fui uma das pessoas que quis o livro e ganhei o livro para que eu lesse. Então, estratégias estão sendo difundidas e o objetivo das pessoas é adentrarem os lares. Porque se tem uma família forte, consequentemente a igreja também é forte. Meus irmãos, veja bem, o segredo dessa estratégia é simples. A família é o campo mais eficaz, a família é o lugar onde a semente ela germina com mais facilidade e naturalidade. E como eu disse, queridos, nós precisamos ter o nosso coração, a nossa vida voltada para ensinar os nossos filhos, para cuidar dos nossos, para que estes também cresçam firmados na sã doutrina. Nós precisamos vigiar. E quando nós olhamos aqui para a carta que foi lida, ou para a epístola que foi lida, lá no tempo dos apóstolos, o cristianismo cresceu bastante. Cresceu-se muito, exatamente com o trabalho realizado nos lares, nas casas, né? Aquele evangelismo tete a tete. Olha só o que o evangelista Lucas nos informa em Atos capítulo 5, verso 42. Todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. De casa em casa. Olha só como que esta ideia já é antiga. Da mesma forma, os falsos mestres tentaram influenciar os lares cristãos daquela época com ensinos heréticos. Houve um esforço por parte desses falsos mestres. E quando nós olhamos para essa segunda carta, João está exatamente falando a um grupo de crentes que se reuniam em determinadas casas. E o objetivo de João era encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé. Era encorajá-los a conhecer mais e mais o Deus Criador, o Deus Salvador. Era conhecer mais e mais o nosso Redentor, e não simplesmente conhecer, mas para que eles evidenciassem. Ou seja, não basta simplesmente conhecer, nós precisamos viver. Faz-se necessário colocar em prática aquilo que nós aprendemos na igreja. Em todos os lugares, nós precisamos mostrar quem nós somos e o Deus que servimos por meio da nossa atitude. Nós fomos chamados para sermos sal da terra, luz do mundo. Sendo assim, queridos, eu quero convidá-los então, a partir desse tema que foi dito, para que nós, firmados na verdade, a partir desse tema, para que nós meditemos em 3 premissas extraídas do texto. A primeira diz respeito ao fato de conhecermos essa verdade. A segunda, de que andemos nessa verdade. E a terceira, que permaneçamos na verdade. Então, veja bem, João, ele inicia a sua carta se identificando como presbítero, se identificando como uma autoridade na igreja. A palavra presbítero que aparece no texto também pode ser entendida como ancião. Ou seja, aquele que é mais velho. Esse termo era bastante conhecido na igreja na época. Tinha um peso. Em Atos capítulo 14, verso 23, nós vemos o apóstolo Paulo elegendo presbíteros, ou seja, os anciãos na igreja. Em cada igreja local estabelecia-se um grupo de líderes, para que o serviço fosse dividido, para que o trabalho entre governar a igreja e ensinar o povo não se tornasse um peso para uma única pessoa. Então, meus amados, esses líderes deveriam ser homens comprometidos,
pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas compromissadas com as coisas de Deus. E ainda hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo necessita de pessoas que se comprometam, que se dediquem, que não meçam esforços para que o Evangelho seja anunciado. Ainda hoje há essa necessidade. Olha só o que Pedro disse: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Talvez você diga: pastor, mas eu não sou presbítero, eu não sou diácono. Certamente você, que é um líder dentro da tua casa, tem como compromisso, tem como obrigação instruir a tua casa para que ela sirva, para que ela glorifique ao Senhor. Este não é só um chamado à liderança eclesiástica, mas um chamado que se estende a todos os servos de Deus, a todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, nessa pequena carta nós somos informados da preocupação de João com relação às falsas doutrinas, às falsas heresias. E é interessante como ele se dirige à igreja, né? Ele chama a igreja de a Senhora Eleita. Ele não está falando acerca de uma esposa, de uma mulher, não é isso. Mas ele está usando um termo para descrever a igreja. E possivelmente, irmãos, a igreja sofria com perseguição. Possivelmente João quis privar a igreja de alguns conflitos, aqueles que se reuniam de casa em casa. Mas é maravilhoso o termo familiar que João usa. É interessante essa descrição que ele faz da igreja, a Senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. E talvez aqui, irmãos, nós nos deparemos com algo fundamental. E uma pergunta pode até ser feita: o que é a verdade? Para nós hoje, infelizmente, vivemos num contexto onde a verdade é relativa. Depende do ponto de vista. Talvez alguma coisa que seja verdade para mim, não seja para você. E nós somos exortados a afirmarmos nessa verdade. E eu fico feliz porque essa verdade é uma pessoa. Essa verdade tem nome. Essa verdade que aparece no texto várias vezes nos remete a Cristo Jesus. E para que eu e você estejamos firmados nessa verdade, faz-se necessário o quê? Conhecer. Não simplesmente de ouvir, mas viver. Viver a verdade que emana deste Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós somos orientados a conhecer a verdade, a viver essa verdade e transmiti-la a todas as pessoas. E uma outra pergunta que eu faço: como que você tem vivido essa verdade? Como tem sido o seu posicionamento diante dessa verdade? Você já parou para pensar sobre isso? Será que a verdade para você é a absoluta? Essa verdade que vem da palavra de Deus? Será que essa verdade é relativa? Meus irmãos, nós vivemos um tempo onde as coisas são fáceis e a verdade, a cada dia que se passa,
ela tem sido minguada do coração das pessoas. E nós, igreja, povo de Deus, somos chamados a voltar os olhos para essa verdade. João enfatiza que a verdade não é abstrata. Essa verdade que cremos não é um mito, não é um conto, não é um conto de fada que sempre traz e viveu feliz para sempre, não. Essa verdade traz consigo desafios que envolvem a nossa vida. O negar-se a si mesmo, o se sujeitar aos princípios estabelecidos pelo próprio Deus, o não compactuar com o sistema. Essa verdade que existe no meio da igreja não é subjetiva, mas objetiva. Não é relativa, mas absoluta. Não é individual, mas universal. Não é abstrata, mas pessoal. Essa verdade se chama Cristo Jesus. Em João 14, verso 6, nós nos deparamos com a seguinte informação. Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a verdade. Nós também lemos em João 17:17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebe como nós somos orientados e direcionados sempre a olhar para essa verdade que se chama Cristo Jesus? E o que mais alegra o meu coração é o fato de saber que essa verdade não é inacessível. Ela é acessível. Ela veio até nós por meio da revelação. Ela se fez presente. Habitou entre nós por meio da revelação pessoal de Cristo Jesus e pela iluminação do Espírito Santo, temos acesso a essa verdade. E, consequentemente, acesso a Deus. Todavia, queridos, faz-se necessário nós, igreja do Senhor, conhecermos essa verdade. A permanência na verdade depende do conhecimento da verdade. E a minha oração é para que você, todos os dias, conheça e se deleite mais e mais em Cristo Jesus. Que Ele seja verdade absoluta em sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque nós fomos introduzidos a essa verdade. Nós precisamos então viver essa verdade. Por meio dessa verdade, nós encontramos a paz, a misericórdia. Olha só o que João nos diz no verso 3 aí, você que está com a sua Bíblia aberta. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Percebe? Por meio dessa verdade, nós recebemos a graça, a misericórdia, a paz e o amor. Quanta coisa boa, né? Em contrapartida, se nós olharmos para a mentira, o que ela traz consigo? Via de regra, a mentira traz consigo angústia, medo, sofrimento e, em última consequência, a morte. E nós somos agraciados pela misericórdia, pela paz e pelo amor que emana dessa verdade que se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor. João está nos mostrando então que nós temos acesso à verdade por meio de Cristo Jesus. Assim como Paulo escreve aos Efésios, Deus, sendo rico em misericórdia, nos justificou por causa do grande amor que nos amou. Nós temos acesso ao amor de Deus. Olha que maravilha, queridos.
Que maravilha! Percebe que a salvação é pela graça? Todavia, nós só podemos ter acesso a ela por quê? Porque Deus decidiu se auto-revelar. E não foi por mérito. Foi por amor. E a partir dessa perspectiva, cabe a nós buscarmos conhecer mais e mais o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte que gera esta misericórdia e paz. Conhecer a Deus é fundamental. Conhecer a Deus por meio de Cristo Jesus é fundamental para a nossa vida. É exatamente por isso que João tenta associar a pessoa de Cristo com Deus. Assim como lemos aí no verso 4. Por que ele faz isso? Para reafirmar a divindade de Cristo que trouxe graça. E por meio dessa verdade, para que eu e você conhecêssemos e também andássemos em conformidade com essa verdade. Meus amados irmãos, e talvez uma das dificuldades que nós enfrentamos hoje seja andar na verdade. Depois da introdução, sabe, se você olhar para o texto aí, João, ele vai direto ao assunto principal da carta, que é exatamente este: andar na verdade. Quem aqui nunca vacilou? Nós tivemos um momento de confissão de pecados. Por quê? Porque via de regra nós erramos e necessitamos da graça de Deus. Andar na verdade é fundamental. E João, quando olha para esta igreja, quando olha para estes irmãos, ele então diz: olha, eu fiquei feliz, eu fiquei sobremodo alegre por ter encontrado dentre os filhos aqueles que andam na verdade. Como é bom olhar para a igreja. Como é bom olhar para o corpo de Cristo e ver pessoas que andam na verdade. Percebe que a verdade aqui, ela sai da abstração e passa para o prático? Era visível. E a pergunta que surge é: o que é andar nessa verdade? Talvez cada um de nós aqui tenhamos uma ideia do que seja, mas eu quero apresentar aqui, segundo a minha perspectiva, o que é andar na verdade. Andar na verdade significa que nós devemos viver e nos comportarmos de forma obediente a Deus. Que precisamos voltar os nossos olhos à palavra do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Porque o pecado foi abrangente, o pecado também foi profundo. E por conta deste mal que nós carregamos, nós precisamos voltar os nossos olhos, clamar ao Senhor, para que dia a dia andemos na verdade. Algo interessante de se perceber também é que o verbo andam aí aparece no tempo presente. João não disse: olha, vocês que andaram, nem vocês que andarão. Ele disse: olha, vocês que andam. Eu fiquei feliz de saber que tem pessoas que andam. O que é que isso nos ensina? Simplesmente, meus amados, que nós somos chamados a viver a nossa fé, a estarmos conectados com Deus a todo momento. Essa não pode ser uma perspectiva passada nem futura, mas algo presente na tua vida. É algo contínuo. E este andar, ou andam, está relacionado exatamente com o modo como nós vivemos. E a minha pergunta é: igreja, vocês andam em conformidade com a palavra do Senhor? Diferente de perguntar, né? Vocês já andaram
Porque a ideia é presente. E nós somos chamados para evidenciar que andamos de forma prática. Quando João olha para aqueles crentes, o que ele vê? Ele vê essa verdade. E a forma que ele demonstra essa verdade é dizendo: eu fiquei sobremodo feliz, eu fiquei feliz de ver como que vocês estão andando, de ver o progresso. Eu percebi que vocês não estão transferindo a responsabilidade. Eu percebi que vocês de fato abraçaram uma causa e trabalham juntos. Eu percebi que vocês obedecem à palavra do Senhor. E este é um indicativo de saúde espiritual. É um indicativo de fidelidade. A igreja que compreendeu, a igreja que conhece e a igreja que compreendeu que há necessidade de andar com Cristo. Meus amados irmãos, é neste contexto que nós vemos a igreja se fortificando, sendo fortalecida. É nesse contexto que nós percebemos o compromisso mútuo. É neste contexto que vemos a verdade. É nesse contexto que vemos a obediência. É neste contexto que nós percebemos que o ensino é eficaz. E quando nós percebemos isso, quando essas verdades fazem parte de nossa vida, nós assim mostramos ao mundo. E nós de fato aqui estamos sendo o quê? Luz. Estou cumprindo o propósito para o qual fui chamado. Lembra da primeira pergunta do catecismo? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Quando você entende essa verdade, você cumpre a sua vocação principal, que é glorificar a Deus, e não só individualmente, mas no coletivo. É exatamente por isso que João vai usar o verbo aí na terceira pessoa aí. Eles andam na verdade. É um processo que envolve coletividade. Então veja bem, irmãos, o que João está nos mostrando é que aquela igreja era composta de crentes verdadeiros, de crentes que conheciam, de crentes que andavam e, sobretudo, de crentes que viviam e obedeciam ao Senhor. E sem dúvida alguma, este é um motivo de grande alegria. Quer ver só? O pastor Everton aqui. Possivelmente ele ficaria com o coração tomado de alegria, né, Everton? Permita-me. Se ele pudesse olhar para a igreja e observar que as suas ovelhas, aquelas que o Senhor lhe confiou, estivessem fazendo a vontade de Deus, vivendo em unidade e compartilhando a mesma fé. Para nós pastores é maravilhoso. Agora imagina Deus. Meus amados irmãos, no verso 5, João faz um pedido a esses irmãos, para que eles continuem, fazendo o quê? Vivendo em amor. Por que João faz isso? Porque assim como nós, aquele povo também era passivo de erro. E há uma necessidade de que nós, povo de Deus, nos esforcemos. Há essa necessidade. Um livro de um autor chamado J. Parker, ele escreve a seguinte frase: a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Deus é soberano, sim, e nós somos responsáveis. Lembra da frase do livro do Pequeno Príncipe? Não sei quantos já leram. Nós somos responsáveis pelo que cativamos. É nossa responsabilidade. E João vai dizer, olha, toma cuidado. Aí no verso 5, toma cuidado. E o meu pedido é para que vocês continuem vivendo este amor, este relacionamento que tanto tem impactado a sociedade, o meio onde vocês estão inseridos. Irmãos, a ênfase de João aqui se resume então em amar, em viver em conformidade com aquilo que a palavra nos instrui. A ênfase de João significa o quê?
que a obediência, quando realizada numa relação de amor, a obediência, quando realizada no momento de alegria, não é penosa, mas prazerosa. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que essa prática de amar não se trata de se trata de um estilo de vida. Aqui não tem nada a ver com salvação, não. Não tem nada a ver com salvação. Por quê? Porque nós somos responsáveis por amar as pessoas, por demonstrar este amor. Logo, se nós fomos salvos por Cristo, evidentemente nós demonstraremos este amor. Se nós conhecemos a Cristo, nós andaremos com Ele, mostrando todos os dias, por meio da nossa atitude, o que é ser crente, o que é amar o próximo como a ti mesmo. E nós somos ordenados, chamados a viver dessa forma. De igual modo, a igreja hoje precisa conhecer essa verdade, precisa andar nessa verdade. Por quê? Porque conflitos aparecem. Porque as más línguas estão por todos os lados. E é exatamente por isso que João, no verso 7, ele vai fazer um alerta à igreja. E aqui já entrando no nosso último tópico, de permanecer na verdade. João vai fazer um alerta importante à igreja. Ele vai dizer, olha, toma cuidado, porque mesmo vocês conhecendo, mesmo vocês andando, faz necessário que vocês permaneçam. Porque tem muita gente aí que está difundindo ideias errôneas. Tem pessoas aí que estão negando, dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Uma heresia que surgiu no primeiro século e que foi combatida. Em várias de suas cartas, o apóstolo Paulo combate essas heresias. Então, queridos, veja bem, o falso ensino corrompe a mente e a conduta. Olha só, a doutrina da encarnação é uma das doutrinas centrais do cristianismo. A crença de que Jesus, o Filho de Deus, realmente tomou forma humana é o pilar da nossa fé. E negar essa verdade é um ataque à essência da fé cristã. E a igreja enfrentava este problema. Os falsos mestres negavam essa verdade e por isso eles foram chamados de anticristos. Olha só, eles agiam contrário aos ensinamentos de Cristo, influenciavam outras pessoas a agirem contrário à palavra de Deus, induziam as pessoas com ensinamentos falsos. Você percebe que essa mesma prática ainda tem acontecido nos nossos dias? Basta você fazer uma rápida pesquisa nas religiões, nas igrejas que se intitulam evangélicas nos nossos dias. Como que essa prática ainda hoje é forte. E a igreja do Senhor é chamada a conhecer, a andar e a ficar atenta, ficar em alerta. Olha só, gente. De onde que essas pessoas saíram? Talvez alguém faça essa pergunta. Do próprio povo de Deus. Aqueles que se diziam cristãos. Não sei quantos aqui se lembram da propaganda do Denorex. Alguém se lembra? Passava muito na televisão, Denorex, parece, mas não é. A Clarissa lembrou ali, Parece, mas não é. Muitos que se pareciam cristãos, tinham jeito de andar de crente, falava como crente, todavia era um falso crente. Introduzido dentro da igreja. E João então vai combater estes falsos mestres, dizendo, olha, toma cuidado, porque eles estão disseminando ideias dentro das suas casas,
Eles estão plantando a ideia da heresia. Toma cuidado. João exorta a igreja para que eles conheçam a Cristo, para que eles voltem os olhos para Cristo, para que eles todos os dias examinassem a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o discurso do falso mestre agrada os ouvidos. A oferta do falso mestre é boa, quando na verdade eles estão tentando fazer o quê? Destruir a nossa fé. Meus irmãos, vejam o que João Calvino diz. A revelação é o limite do conhecimento. Não podemos ultrapassar os limites daquilo que Deus nos revelou. E o que os falsos mestres fazem? Corrompem. Vão além ou deixam aquém. Nós, igreja, somos chamados para estudar, para conhecer. Porque só assim, de fato, nós andaremos, nós adoraremos, nós serviremos em espírito e em verdade. Precisamos conhecer. E é exatamente por isso que João vai dizer, olha, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai quanto o Filho. Olha só. Nós hoje somos chamados para olharmos para aquilo que nos foi revelado, para olharmos para a palavra de Deus, para não deixarmos ser enganados, e para isso precisamos conhecer. Percebe, gente, que ultrapassar aquilo que a Bíblia ensina é tão perigoso quanto ficar aquém do que ela nos ensina? É muito perigoso fazer acréscimo. Também é perigoso negligenciar a instrução bíblica. E talvez essa seja uma das dificuldades na atualidade. Porque muitos dos que se dizem cristãos não querem ser exortados. Querem simplesmente cumprir a sua rotina. Muitos dos que se dizem cristãos, quando confrontados, se levantam contra. E nós precisamos, irmãos, estar atentos. Precisamos nos deleitarmos com essa verdade. Porque o poder de persuasão dos inimigos, ou dos ímpios, ou dos hereges, ou dos falsos mestres, é tão grande, mas tão grande, que muitos se tornam inclusive escravos dos seus pensamentos e de suas ideologias. E nós somos chamados a olhar para a palavra, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós somos chamados a conhecer o Evangelho. Nós hoje temos o privilégio de ter a palavra de Deus em nossas mãos, de voltarmos os nossos olhos para Cristo. Porque se aparecer alguém pregando algo que vá além do que está escrito, que seja tido como anátema. Meus queridos, o perigo de ser condescendente com os falsos mestres é descrito aí no verso 10 e 11 do texto. Se alguém vem ter com vocês e não trazem essa doutrina, não o recebais em sua casa, nem lhes dei as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Olha só que interessante. Ah, pastor, a Bíblia está dizendo que nós não podemos ser bons aqui, hospedeiros. É isso que a Bíblia está falando? Não, nós somos hospitaleiros sim, nós recebemos sim, bem, nós precisamos acolher as pessoas, precisamos ajudá-las, precisamos servi-las com alegria, precisamos ser relevantes sim, mas a proibição de João aqui diz respeito àqueles que se diziam cristãos e que pregavam o falso evangelho. A essas pessoas nós somos orientados a dizer não.
Não podemos compactuar com as suas doutrinas, não podemos nem ter amizade com esse tipo de gente. Lembra da frase? O falso ensino corrompe a mente e a conduta? Se você tem amizade com alguém que vive dessa forma, essa pessoa certamente vai te lançar uma ideia. Não, mas lá na minha igreja é diferente. Aí vai chegar aqui, ô pastor, olha, uma ideia errada. E esse princípio é antigo, irmãos. Lembra como foi com Eva? O que o diabo fez? Se você seguir a narrativa, a mulher se aproximou. Está vendo essa árvore? Ela foi induzida. E ainda hoje nós caímos na lábia de muitos. Ainda hoje. E nós precisamos estar alertas para que não sejamos cúmplices daqueles que pregam falsa doutrina. Precisamos tomar cuidado, inclusive, com o que cantamos na igreja. Precisamos sim. Porque nós fomos chamados para combater, para ensinar e, acima de tudo, para mostrar esse evangelho. Um evangelho que transforma, um evangelho que muda a vida, um evangelho que transforma relacionamento, um evangelho que restaura lar destruído, um evangelho que traz vida eterna. João nos ensina que o que nós precisamos fazer é olhar para Cristo. Por fim, gente, João nos ensina algo importante, né? Mesmo naquela época não tendo a tecnologia que nós temos, João nos ensina algo importante que talvez tenha sido esquecido por muitos. Ele vai dizer o que aí nos últimos versos? Olha, eu tinha muita coisa para falar para vocês, mas eu não vou fazer com papel, não. Eu vou estar aí com vocês dentro em pouco período. Eu vou estar aí, vou conversar com vocês em viva voz. Eu poderia escrever, mas não vou fazer. Eu vou estar com vocês para que a nossa alegria seja completa. Olha que maravilha, irmãos. João nos ensina o quê? Que nós precisamos valorizar a comunicação. Ele nos ensina que nós precisamos nos relacionar. Ele enfatiza a importância do diálogo, do relacionamento. É isso que ele nos ensina. Infelizmente, muitas igrejas, se comunicam via WhatsApp. Infelizmente, muitas pessoas transformaram as suas expressões em emojis. Alguém manda um bom dia, aí você não responde, mas põe uma mãozinha. Quem já fez isso? Olha só. Nós estamos fazendo isso sem perceber. E João está dizendo, olha, eu podia escrever, mas eu vou estar com vocês, porque é mais importante conversar, ter relacionamento. João está dizendo isso. E hoje, nós somos exortados a desenvolver este mesmo tipo de relacionamento que talvez tenha ficado perdido. De modo sutil. Eu não sei quantos se lembram aqui, os mais antigos, possivelmente, quando iam tirar uma foto, como que era? A família inteira. Olha, essa árvore aqui foi o papai que plantou, então vamos ficar debaixo da árvore. Não, olha, tem o cachorro aqui, então tem que ter o cachorro. Tinha tudo. E hoje? Hoje a foto é a selfie. Você sabe como nós precisamos voltar a nos relacionarmos? Isso acontece na igreja, isso acontece dentro de casa. Isso acontece, irmãos. João previu isso daqui. Ele disse, olha, eu vou ter com vocês. Eu não vou escrever. Porque a nossa alegria vai ser completa quando nós estivermos conversando, olhando no olho. Nós precisamos voltar a essa prática. A igreja e o povo de Deus.
João termina dizendo: os filhos da tua irmã eleita te saudam. Meus irmãos, João enfatiza o quê? A importância de uma relação de amor e unidade. Relação essa que deve ser o quê? Que deve estar no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E para isso ele utiliza alguns termos que nos remete à família. Porque se tem algo que nós valorizamos, e este é a família. Ele se remete aí a palavras, né, que nós usamos para a família. Ele utiliza termos familiares para destacar a comunhão no corpo de Cristo, para nos mostrar que nada substitui o contato humano. Sabe o que nós aprendemos então, queridos? Nós, igreja, nosso povo de Deus, que a nossa relação uns com os outros não deve ser virtuais, mas presenciais. Sabe o que nós aprendemos? Que nós precisamos conhecer. Porque quando nós conhecemos, nós, voltando aqui só um pouquinho, quando nós conhecemos, nós andamos. Quando nós andamos, nós fazemos o que também? Permanecemos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ainda que você tenha uma busca individual, faz-se necessário o coletivo. A tua salvação é individual. O Adilson não pode salvar a esposa dele. O Adilson não pode salvar a filha. A Clarissa não pode salvar a Duda. Não pode. A salvação é individual. Todavia, é desenvolvida no coletivo. E nós precisamos voltar os olhos. Eu conheço para colocar em prática. Eu conheço para que outras pessoas vejam em mim e também conheçam. Certa vez, uma pessoa disse: pastor, eu gostaria muito de pregar o evangelho, mas eu não tenho dom. Eu não sei, eu fico com vergonha, sou muito introvertido. Eu não consigo. E a minha resposta para essa pessoa foi: se você não consegue pregar, que a tua vida seja o evangelho. E é isso que nós precisamos fazer. Só que para isso nós precisamos o quê? Conhecer. Que Deus abençoe sobremaneira a igreja, e certamente essa igreja tem sido ensinada. Conhecem. E é por isso que nós vemos as bênçãos de Deus se multiplicando no meio da igreja. Que o Senhor abençoe sobremaneira a vida do pastor, da família. Que o Senhor abençoe sobremaneira a tua vida. E que você, de fato, mostre ao mundo o que você se transformou. Que, de fato, o mundo veja Cristo em tua vida. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.